Teria aquela empresa desistido do resgate daquele navio afundado ou já encontrado o que tanto buscava? Para essas duas perguntas, nunca houve respostas, como você vai conhecer nessa intrigante história. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, no dia 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, o navio cargueiro alemão SS Minden estava começando uma travessia do Atlântico Sul entre a Argentina e a África do Sul, e bem longe daquele cenário de pré-guerra na Europa. Mesmo assim, o comandante daquele navio cargueiro alemão recebeu ordens de retornar à América do Sul e buscar um porto seguro e neutro para que o navio não corresse o risco de ser confiscado, já que ele tinha bandeira da Alemanha. Todos os capitães de embarcações alemães receberam a mesma instrução. Mas a do comandante do Minden veio com outra ordem específica, que ele seguisse para o porto do Rio de Janeiro, onde o navio receberia um carregamento de resinas industriais, entre outras mercadorias. E uma delas seria um suposto carregamento com cerca de 4 toneladas de ouro, que por questões de segurança não faria parte dos manifestos oficiais de carga que o navio transportaria. Aquele ouro todo estaria sendo transferido da sede do Banco Germânico no Rio de Janeiro para a Alemanha para ajudar a financiar a guerra que estava começando. O carregamento do navio levou 5 dias e no último deles teria sido embarcado um tal ouro que veio do banco alemão. Em seguida, o navio partiu do Porto Carioca com destino ao seu país de origem, a Alemanha, mas nunca chegou lá. Quando Minden navegava a cerca de 200 quilômetros da costa da Islândia, e numa rota propositalmente incomum para os navios que vinham da América do Sul para a Europa, justamente por causa da guerra, ele foi visto por 2 cruzadores da Marinha Britânica, o Calypso e o Dunedin, e o seu capitão recebeu ordens de parar. E ele parou, mas apenas para executar outra ordem que ele recebeu assim que informou sua base na Alemanha sobre aquela iminente abordagem dos navios ingleses. A ordem era de que ele afundasse o próprio navio para que a carga que ele transportava não caísse na mão do inimigo. Ou seja, o capitão alemão teria que afundar o próprio navio. E ele não questionou isso, apenas mandou abrir todas as válvulas do casco e ordenou que todos passassem para os botes salva-vidas, que mais tarde foram resgatados por um dos próprios cruzadores ingleses que haviam cercado o cargueiro alemão. O Minden afundou com toda a sua carga, inclusive aquele suposto carregamento de ouro brasileiro que a Alemanha preferia perder do que entregar para os ingleses. Consta que a ordem de afundamento do navio teria vindo do próprio Hitler, e isso só fazia sentido se realmente tivesse algo muito valioso dentro dele. Mas com o desenrolar da guerra e as dimensões que o conflito foi ganhando, aquele estranho naufrágio proposital daquele navio alemão logo foi abafado por inúmeros outros naufrágios, mas não esquecido. Quase 80 anos depois, em abril de 2017, com base em documentos da época da guerra, uma empresa inglesa de exploração de naufrágios, a Advanced Marine Service, que tinha sido recém-criada, decidiu investigar o caso do estranho naufrágio do Minden e organizou uma expedição para tentar localizar os restos do navio alemão no fundo do mar. E encontrou, com a ajuda de um navio especial de prospecção, o Seabed Constructor, que foi alugado para aquela missão por cerca de $100 mil por dia, o que também só fazia sentido se realmente houvesse algo de muito valioso naquele simples navio cargueiro. Até porque o Minden estava a mais de 2.000 metros de profundidade, uma operação complexa e cara. Apesar disso, a empresa rapidamente achou os restos do navio no fundo do mar. Na época, aquele achado, o do navio, não o da sua eventual carga milionária, foi notícia no mundo inteiro, mas por outro motivo. É que o navio de pesquisa da Advanced Marine e toda a sua equipe foi detido pela Marinha da Islândia porque não tinha sido autorizado pelo governo islandês a fazer aquela operação de resgate, que, de novo, só se justificava se houvesse algo muito valioso em jogo. A detenção da equipe inglesa pela polícia inglesa durou só alguns dias e a empresa ainda foi autorizada a repetir a operação no verão seguinte, única época do ano em que isso era possível no mar sempre gelado da Islândia. Mas dessa vez eles seriam vigiados pela Marinha da Islândia.
Em 2018, os técnicos da Advance Marine voltaram ao local do naufrágio e durante 3 dias vasculharam com um robô submarino os escombros do navio. Até que o prazo dado pelo governo da Islândia acabou e o mau tempo obrigou a equipe a suspender a operação que vinha fazendo no interior dos restos do cargueiro alemão, o que inclusive implicava em cortar pedaços do casco para entrar dentro dele. Pela segunda vez, a equipe inglesa da Advance Marine teve que interromper o serviço e sair da área, mas dessa vez, estranhamente sem reclamar nem pleitear uma nova oportunidade. 3 anos depois, a Advance Marine, que ao que tudo indica, era apoiada por um milionário inglês chamado Anthony Clegg, suspeito de financiar saques ilegais em diversos naufrágios mundo afora, foi dissolvida e deixou de existir. Mas nunca ficou claro se aquela empresa encerrou as atividades porque desistiu de vez do resgate do eventual ouro que o SS Minden transportava, uma fortuna que hoje seria avaliada em algo como 100 milhões de dólares, ou porque já tinha atingido o seu objetivo e resgatado o ouro naquela segunda operação que tinha sido feita, sem contar isso para ninguém. Muito menos para o governo da Islândia, já que aquele naufrágio estava dentro das águas territoriais daquele país. Isso nunca ficou claro. Por que os alemães teriam mandado o comandante daquele cargueiro afundar o próprio navio? E por que aquela empresa inglesa desistiu tão facilmente de resgatar o eventual ouro que ele transportava depois de já ter gasto tanto dinheiro naquelas 2 operações de resgate? Essas 2 coisas jamais foram explicadas. Havia mesmo ouro brasileiro dentro daquele navio alemão? Teriam os ingleses conseguido resgatar aquele ouro sem contar nada a ninguém? Restou apenas um mistério dentro do outro. Eu sou Jorge de Souza e você ouviu uma das histórias que fazem parte dos livros Histórias do Mar, que podem ser comprados em www.historiasdomar.com. Gostou? Então clique aqui, deixe seu like e se inscreva para receber de graça outras histórias.